E eu quero começar esse momento falando um pouquinho de como foi a nossa jornada hoje. Hoje é o nosso Conexão Jovem, um momento onde nós dedicamos esse sábado, o último sábado do mês, para estarmos com toda a juventude na casa do Senhor. Desde de manhã nós tivemos atividades esportivas, tivemos uma palestra sobre inteligência artificial. E olha, gente, quem esteve presente se alimentou de forma muito edificante, porque foi primeiro, através, o palestrante conheceu, se converteu dentro desse ministério, conheceu a Cristo dentro desse ministério, e durante isso, há cerca de 30 anos atrás, não foi isso que ele comentou? Até eu gravei esse vídeo com ele. E hoje ele tem a sua startup, ele é um grande jovem, que eu posso chamá-lo assim, que está desenvolvendo grandes projetos para essa área da tecnologia da informação. Então, eu quero chamar aqui a atenção para os jovens. Não percam a oportunidade de conhecer sobre tecnologia. Nós, no nosso ministério, já estamos usando a tecnologia através da Global Grace Missions, que é através de um aplicativo de inteligência artificial, nós podermos alcançar pessoas em diversos países que não falam somente a nossa língua portuguesa, mas outros idiomas. Então, é algo muito importante. Não feche os olhos para a inovação. Eu sei que aqui tem muita gente da área de tecnologia que corroboram com aquilo que eu estou falando. Isso é uma realidade que nós não podemos nos afastar. E quem está falando aqui é alguém que está no meio, atua no meio, é cristão. Então, a inovação, a tecnologia, ela é algo de Deus para as nossas vidas. Então, tenham esse discernimento. E nós tivemos também o nosso discipulado, que nós falamos sobre como nós devemos permanecer na fé. Aqui nós abordamos, onde nós aprendemos que a fé, ela nasce pelo ouvir a palavra. E a partir de nós ouvirmos, ela começa a crescer quando nós cremos. E a partir de nós crermos, ela amadurece e nós agimos. E com isso, ela produz frutos. Ela produz experiências que vão exatamente desencadear os nossos testemunhos. Pois hoje nós teremos um momento de testemunhos que é exatamente a vida prática daqueles que ouvem a palavra, creem, agem, praticam e veem Deus agir nas suas vidas. Então, o nosso culto, a gente vai trabalhar sobre isso. E mais do que isso, nós queremos também mostrar agora uma das maiores expressões práticas de fé, que é confiar também em Deus sobre o nosso futuro, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos recursos. E eu quero iniciar falando sobre sonhar. Sonhe, creia, dê o primeiro passo. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos 37:5, nosso telão vai colocar ali o versículo. O salmista diz em sua palavra, Salmo 37:5, 37:5, eu botei 36, pula mais um capítulo, 37:5, maravilha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, creia,
Então, como eu falei, sonhar, crer é o seu primeiro passo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão. Quem aqui tem sonho? Então vamos lá. Quem aqui tem sonho de casar? Quem aqui tem sonho de empreender? Quem aqui tem sonho de viajar? Muitos aqui têm sonhos. Quem tem sonho de fazer a diferença no reino? Amém. Então, essa pergunta ela é muito importante porque eu quero afirmar com vocês algo muito importante, porque quando é Deus que coloca os sonhos dentro de vocês, eles vão se tornar realidade. Porque existe uma diferença muito grande entre você desejar algo de um propósito quando ele é colocado por Deus. Então, Deus nunca, primeiro, chamou ninguém para ser pequeno nessa terra. Deus sempre fala que nós seremos por cabeça. Então, amados, com relação a sonhos, nós podemos ver grandes homens da palavra da Bíblia que sonharam. Por exemplo, José sonhou, Davi sonhou, Neemias sonhou, Paulo sonhou. E sabe o que eles tinham em comum quando eles sonharam? Eles eram jovens, assim como muitos de vocês aqui. Então o primeiro passo é sonhe. Segundo ponto importante que eu quero trazer, dando exatamente esse alinhamento com o discipulado que nós tivemos hoje sobre fé, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que foi a base da nossa pregação hoje. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela consegue enxergar antes. Vocês conseguem compreender isso? A fé, ela consegue visualizar algo antes de acontecer. Porque o mundo é diferente. O mundo diz assim: primeiro veja. Mas Deus não. Deus fala: primeiro creia. Primeiro creia. Então, vou trazer outros exemplos. Noé construiu a arca sem ter visto a chuva. Ele creu. Abraão saiu da sua parentela para ir para um lugar que ele não sabia. Então a gente tem vários exemplos. José mesmo acreditou lá dentro da prisão, quando Deus deu o sonho a ele. E o que fez a diferença? Imagina lá, José preso, ele poderia dizer: Senhor, Deus esqueceu de mim. Mas ele continua acreditando. Por quê? Porque as circunstâncias, elas mudam, mas a promessa do Senhor nunca muda. Então, quando nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, é através da palavra que nós temos que acreditar. Ela constam aqui promessas do Senhor para as nossas vidas. E dando seguimento àquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer a vida de vocês, qual seria a maior prisão hoje na vida de uma pessoa? Será que seria um cárcere? Ou seria acreditar que a vida nunca vai mudar? Eu acho que isso seria a pior prisão. É você não ter expectativa de que a vida vai continuar sendo a mesma coisa. Por isso eu quero te dizer que no ciclo da fé,
a fé, ela precisa ter uma posição de ação. Como a gente falou no discipulado, né? Ouvir, crer, agir e experimentar. Eu sei que muitos jovens querem experimentar Deus sem agir. Muitos de nós pensamos assim. Eu dou o exemplo, é como você querer ficar forte assistindo vídeo da academia, né? Vídeo de gente malhando, você nunca vai e você acha que você vai ficar forte. Você quer, por exemplo, falar um idioma, mas você não estuda. Você quer tocar um violão, um instrumento, mas você não pratica. Então, amados, é a mesma coisa. Quem quer crescer espiritualmente tem que obedecer. Porque o que eu entendo é que a fé, quando ela é parada, é como se fosse somente teoria. Teoria. Mas, na verdade, quando você coloca a tua fé em movimento, você produz milagres. E a gente tem que entender isso. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Lembra do exemplo de Pedro? Ele deu o primeiro passo. Ele focou em Cristo, deu o primeiro passo, andou sobre as águas. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? A mesma coisa. Ela não conseguia chegar, mas ela sabia que aquele é que poderia curá-la. E pela sua fé, ela agiu, eu quero só tocar nas suas vestes. E aí, Jesus pergunta, quem me tocou? Pô, peraí, Senhor, tem milhares de pessoas aqui tocando? Não, mas saiu o poder de mim. Então vocês vejam, o primeiro passo foi dado, agir. Terceiro ponto que eu quero trazer é, sonhar exige resiliência. Não adianta sonhar, porque quando você só sonha, é como se fosse somente um desejo. Mas não. A gente sabe que hoje existe uma geração, e quando eu falo geração, eu me englobo nessa geração, porque eu estou participando desse movimento, que desiste muito rápido das coisas. Vem a primeira dificuldade, já para. Por exemplo, a questão da academia. Malha 2 dias, já não quer mais malhar. Já para. Começa lendo a Bíblia, nós temos um plano anual de Bíblia, lê 2 semanas, daqui a pouco para. Ou seja, a primeira dificuldade, a pessoa para. Veja, José, ele esperou aproximadamente 13 anos, até ver o quê? O seu sonho realizado. Por exemplo, Davi, ele foi ungido, mas ele teve que voltar a cuidar de ovelhas, não foi? Mas ele tinha uma promessa. Mas ele voltou, mas não importa. Paulo sofreu, por exemplo, Moisés esperou 40 anos. O que eu quero dizer é que esperar em Cristo não quer dizer que o Senhor te esqueceu. E o que eu entendo é que o que está acontecendo nessa formação de caráter, de resiliência, é que Deus está te preparando para que você consiga suportar aquilo que Ele preparou para você. Que talvez, se você quisesse naquele imediatismo, você não conseguiria dar conta daquilo que você sonhou. Então, muitas das vezes, esse sonho é para moldar você, é para construir, para que você realmente coloque toda a tua segurança, a tua certeza nele. Então, Deus, ele se preocupa mais com quem está, com quem você está se tornando, do que com a sua velocidade na conquista. Quarto ponto, a obediência, ela abre portas. E aqui entra naturalmente algo que eu quero falar sobre a questão da administração financeira. Quem acredita aqui que Deus é dono de tudo? Se vocês acreditam, por quê? Por que vocês acreditam? Porque está na Bíblia, Então vamos abrir Salmos 24, 1. Mike, Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a
a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, o Senhor é dono de tudo. Então, se tudo pertence a Deus, por que eu tenho que obedecer ao Senhor em oferecer meus dízimos, a minha oferta? Você acha que o Senhor Jesus precisa de dinheiro? Fala aí, precisa de... Claro que não. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. O dízimo nunca foi para enriquecer as pessoas, o mundo, ele deturpa isso, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o que o Senhor quis ensinar foi algo para moldar o nosso coração. Quando o Senhor fala, e olha, o Senhor fala muito, você nem imagina como o Senhor fala sobre finanças, sobre dinheiro, dentro da palavra dele. Mas foi para quê? Para moldar o nosso coração, para ensinar o nosso coração. Porque ele diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então a gente tem que ter muito cuidado e discernimento, que quando o Senhor fala para nós termos o discernimento sobre a questão do dinheiro, é exatamente para a gente não fazer do dinheiro o nosso Deus. E a oferta? A oferta é a nossa gratidão a Deus, é a nossa confiança, é dizer: Deus, eu acredito na tua provisão do que na minha capacidade. E Malaquias 3:10, e todo mundo deve saber de cor e salteado, que a palavra de Deus diz, né? Vocês sabem, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Veja, esse verbo está no imperativo, né? Trazei. Só que quando o Senhor está falando isso, Ele não está dizendo, eu preciso. Não. Ele só está dizendo, confia em mim. Porque quando você traz o teu dízimo, Ele fala, prove-me se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos medidas sobre a sua vida. Então esse mandamento, o Senhor está falando, confie em mim. Então, fidelidade, Deus está falando, fidelidade nas pequenas coisas, prepara-nos para coisas maiores. E talvez Deus esteja dizendo hoje, pare de viver somente em sonhos e comece a obedecer. E quando eu falo obediência, é obedecer na oração, na leitura da palavra, na sua santidade, obedecer nos relacionamentos, na igreja, obedecendo dos dízimos e nas ofertas. Porque quem aprende a obedecer no pouco, está preparado para quando o Senhor te confiar o muito. É assim que Deus trabalha. Então, amados, a gente está falando aqui de fé. E eu quero lembrar duas frases. Como eu falei, sonhos sem fé viram desejos somente. Eu desejo isso. Fé sem ação vira uma ilusão. E ação sem Deus vira o quê? Um esforço, um sacrifício. Porque quando não dá certo, foi por quê? Porque você não teve fé. Mas quando nós unimos fé, sonho, fé, obediência, perseverança, com certeza Deus vai escrever histórias extraordinárias, que é exatamente você experimentar de Deus os seus milagres. Então eu quero te fazer dois convites essa tarde. O primeiro é para que você decida viver firme na fé. Tome essa decisão. E para quem decidiu permanecer na fé, talvez você esteja, sei lá, cansado, esfriado, parado de sonhar,
O que o Senhor está dizendo nessa tarde é: levanta-te, coloque o teu olhar no autor e consumador da tua fé. Como Paulo falou, corri, caminhei, combati o bom combate e guardei a fé. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar por situações difíceis, mas nós precisamos agarrar a fé. E o segundo convite é para aqueles que desejam demonstrar a sua confiança no Senhor através da ação, que é o quê? Por meio da fidelidade. Então, amados, não entreguem o teu dízimo, a tua oferta como uma obrigação. Faça isso por adoração, declarando: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu conquistei foi o Senhor que me concedeu. O meu futuro está nas tuas mãos, porque eu confio no teu cuidado. Então, amados, apliquem, ouvir a palavra, que é o que nós estamos falando aqui. Creia, haja, tome ação. E eu estou te convidando agora, para que você, assim como nós ensinamos no altar, nós temos grandes desafios no nosso ministério, que é levar a palavra da graça de Deus a esse mundo. E nós fazemos isso através da fidelidade do povo de Deus. Então, amados, eu quero te convidar e te desafiar nessa tarde, para que você comece a praticar algo que vai mudar a tua vida. Eu estou falando aqui de futuro, eu estou falando aqui de segurança, porque o Senhor é que cuida dessa área da nossa vida, quando nós somos fiéis ao Senhor. Amém? Vocês creem? Deus falou o coração de vocês, sem duvidar. E eu faço esse convite também àqueles que nos assistem. Você é importante para o reino, porque é através da tua fidelidade que essa palavra também está te alcançando com relação a essa grande lição de vida, de você saber que através da tua semente, você está propagando a mensagem da graça de Deus para alcançar vidas. Eu sei que muitos aqui vieram através da semente, da internet, através do vídeo, através da televisão, das mídias sociais. Então, eu convido os nossos ministros que tragam os seus, deem essa oportunidade aos nossos jovens de semear na casa do Senhor. Eu também faço, separei aqui a minha oferta de fidelidade ao Senhor, porque eu sei que tudo que eu tenho pertence a Ele, e eu tenho certeza que eu tenho grandes sonhos para realizar, e através dessas ações, as portas se abrem dos céus para as nossas vidas, amém? Então eu vou estar aqui na frente, venham com alegria, eu convido o Ministério de Louvor para adorarmos o Senhor nesse momento. Glórias a Deus.